Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o tema Quem somos nós? Gigantes ou gafanhotos? Mas antes eu gostaria de te pedir que você desse o seu joinha, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal. Vamos ver agora o que a palavra nos diz para hoje. Está lá em Números, capítulo 13, a partir do versículo 31 até o versículo 33 diz assim: Porém os outros que tinham ido com eles disseram: Não podemos atacar aquela gente, pois é mais forte do que nós. Assim espalharam notícias falsas entre os israelitas a respeito da terra que havia espionado. Eles disseram: aquela terra não produz o suficiente nem para alimentar os seus moradores, e os homens que vimos lá são muito altos. Também vimos ali gigantes, os descendentes de Anak. Perto deles, nós nos sentimos tão pequenos como gafanhotos, e para eles também parecíamos gafanhotos. Veja bem, olha só, Deus, ele havia mandado 12 espiãs, para olhar, para espiar a terra de Canaã, que era a terra prometida, E os 12 foram. Quando chegaram lá, viram que a terra realmente era muito boa. Era uma terra que emanava leite e mel. Era uma terra realmente muito maravilhosa, do jeito que Deus tinha prometido. Mas acontece que quando eles voltaram, 10 daqueles espiãs começaram a dizer que a terra não era boa. Apesar deles ter trazido com eles um cacho de uva que era preciso 2 homens carregar, de tão grande que eram as uvas. Mas eles tiveram o quê? Eles tiveram medo e disseram que a terra não era boa, que eles não podiam enfrentar aquele povo, porque o povo era o quê? Muito grande, muito gigante, muito alto, muito forte. Eles não podiam. E aí, apenas 2 dos 12 que foram, 2 dos que foram, tiveram a coragem de enfrentar, de dizer que eles, no poder de Deus, com a ajuda de Deus, eles conseguiriam sim enfrentar aquele povo. E aí a gente começa a pensar um pouquinho que o que fizeram aqueles 10 espiãs se sentirem como se fossem gafanhotos, pequenininho, diante daqueles homens grandes. O que fez eles se sentirem assim? Simplesmente o medo. Eles tiveram medo de enfrentar os gigantes. Eles se acharam pequenos demais, fracos demais. Eles acharam que não poderia o quê? Vencer, porque eles não tinham condições. Eles não tinham condição. E eles estavam certos. Mas eles se esqueceram de que quem estava à frente deles era quem? O nosso Deus. Era Deus. O Senhor era que estava à frente daquela batalha. E aí, diante disso, Josué, e Caleb, tomaram a frente, que já estava
levando o povo para a terra prometida, no lugar de Moisés. E eles disseram, não, a gente pode sim. Com Deus ao nosso lado, a gente vence sim essa batalha. A gente ganha. E a gente entra na terra prometida. E aí é interessante a gente refletir. Eu só quero duas lições que a gente pode tirar para nossas vidas diante dessa leitura bíblica, né? Só duas. Tem muitas, mas eu só quero me apegar só em duas. Para mim e para você que está me ouvindo. A primeira lição que a gente pode tirar é que Josué e Caleb haviam aprendido a confiar no poder de Deus. A fé deles dois era tremenda, tão tremenda que fizeram eles chegar até a terra prometida. Josué e Caleb não olhou para si, não viu a sua fraqueza, não se sentiu como um gafanhoto, mas eles olharam para Deus. Eles viram o poder de Deus. Eles sabiam que Deus estava à frente deles. Eles confiavam em Deus. Eles tinham Deus como seu refúgio, como seu protetor, como seu guia, como seu Senhor, como seu capitão. E isso fez toda a diferença. Isso fez toda a diferença. Toda diferença na vida deles dois. A segunda lição que a gente pode tirar é que a fidelidade de Josué e de Caleb foi recompensada. Josué e Caleb foram fiéis a Deus. Eles acreditaram que Deus podia fazer um milagre na vida deles naquele momento. E foi recompensados. Porque todas aquelas pessoas que confiaram em Deus, que obedeceram a Deus, todas essas pessoas dentro da Bíblia e fora da Bíblia até hoje são recompensadas. É a segunda lição que a gente pode tirar. A nossa fidelidade com Deus faz toda a diferença. Pensar um pouquinho, né? Que nós somos fracos? Somos. Nós somos frágeis? Somos. Nós somos gafanhotos? Somos. Aqueles lá não mentiram, nós somos. Mas em Deus, nós podemos todas as coisas. Nós podemos passar por todas as situações, por todas as circunstâncias, seja elas o que for. Nós podemos, porque a nossa confiança está em Deus, que Ele pode fazer o milagre que Ele quiser, na hora que Ele quiser. A gente pensar que não foi o povo de Israel, né, que se libertou lá da escravidão do Egito através de Moisés. Não foi o povo. Não foi por causa de Moisés. Moisés disse que era até gago. Precisava de uma pessoa para falar por ele. Moisés era frágil. Mas não foi o povo através de Moisés, mas foi quem? Deus. Foi através do poder de Deus. Não foi o povo de Deus marchando no muro de Jericó, da cidade de Jericó, marchando lá 12 voltas e o muro caiu. Não foi aquela marcha que o povo fez, né? Foi o poder de Deus.
foi Davi que matou Golias com uma pedra só, mas foi o poder de Deus, a força de Deus. É sempre Deus, através de nós. Deus ele vai ter o canal do seu milagre, o canal da sua bênção. É através de nós que Deus faz os seus milagres acontecerem. Não somos nós só somos usados por Deus para que Ele faça a vontade dEle na nossa vida. E aí é interessante a gente pensar como eu tenho me sentido diante das circunstâncias que vai aparecendo na minha vida. Diante do que vem, a vida da gente é uma caixinha de surpresas. Quando a gente pensa que está tudo bem, de repente vem um vendaval, vem uma chuva, vem uma tempestade, de repente sai da caixinha algo surpresa, que nos deixa meio atordoados, que nos dá medo, e a gente fica sem saber o que fazer, o que pensar, o que está acontecendo, por quê, para quê, cadê Deus? Me ajuda. É nessa hora que os acontecimentos vêm para nossas vidas, que a gente precisa lembrar que não somos nós, mas é Deus em nossa vida que faz a diferença. Não importa se você está com um problema de falta de emprego, um problema de uma separação, um problema de um luto, ou se você está com um caroço no meio do seu cérebro. Não importa. Para nós, a gente pode ver como algo impossível. Mas para Deus, Ele pode fazer qualquer coisa para nos ajudar. Foi assim com Caleb e com Josué. Só eles dois chegaram na terra prometida. Só eles dois. Porque eles foram recompensados por Deus. Porque eles acreditaram em Deus. Porque eles foram fiéis a Deus. Porque eles obedeceram a Deus. Eles chegaram na terra prometida. Os outros espiãs que mentiram, que deixaram o medo dominar, eles ficaram no meio do caminho. Como você está se sentindo neste momento? Como você está enxergando o seu problema? Um problema gigante, e você está se sentindo um gafanhoto pequenininho. Se lance nas mãos do Senhor. Peça socorro a Deus. Espere em Deus com fé e com fidelidade, que você será recompensado. E não importa a tempestade e a ventania que queira te derrubar, Deus está ao seu redor. Pense nisso e levanta a cabeça e vamos à luta, porque o nosso Deus é maravilhoso. O nosso Deus tudo pode fazer pelos seus filhos. Ele é onisciente, onipresente e onipotente.
refletir, para você pensar. A frase diz assim, olha. A frase de hoje diz assim: aquele que conta as estrelas e as chama pelo nome, não corre o risco de esquecer de seus próprios filhos. Aquele que conta as estrelas e as chama pelo nome, não corre o risco de esquecer de seus próprios filhos. Esse é o nosso Deus. Ele sabe cada estrela que tem no céu. Ele a chama, ó, ele a chama pelo nome. Em Isaías, a palavra diz que o nosso nome está na palma do Senhor, na palma das mãos de Deus. O nosso nome está escrito na palma das mãos de Deus. Nós somos filhos e Deus está conosco, independente do que venhamos passar. Só precisamos de duas coisas: acreditar nele e ser fiéis a Deus. E o resto é com ele. É com ele. Nós só precisamos se lançar nos braços do Pai. E com certeza ele, nos acalentará. Ele vai nos ajudar. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus seja o nosso capitão. Esteja sempre à frente em nossa vida, nos levando sempre para a vitória. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E até a próxima semana, se Ele quiser. Amém? Fica na paz de Jesus e que Deus te abençoe.